alguém aí com ele, é? E ele fala sozinho. Então, quando as partículas são, por exemplo, maior que 2 milímetros, como os pedregulhos, eles consideram que o fluxo é turbulento. E aí não usam o método de rede de fluxo para poder solucionar o problema. Isso se explica devido ao fato de que as linhas de fluxo não podem se cruzar, o que acontece exclusivamente no regime laminar. Então, como eu falei para vocês, a equação de Laplace, a solução dela, existe a exigência de que as linhas, né, se cruzem, as linhas equipotenciais, com a equipotencial, que é essa vermelha, com a linha de fluxo, que é essa azul, se cruzem perpendicularmente. Mas, por exemplo, uma linha de fluxo azul com outra linha de fluxo azul não pode se cruzar. Porque se isso acontecer, o fluxo não é mais laminar, deixa de ser laminar para ser turbulento, né? No fluxo turbulento, os caminhos de percolação das partículas de água se cruzam, no laminar não se cruzam. A diferença é essa. Então, se elas se cruzarem e for turbulento, aí já não pode usar a equação de Laplace, tá certo? Por isso que ele está dizendo aqui que, por exemplo, em depósitos de partículas de pedregulho, ele não aplica a rede de fluxo. Aí a gente vai estudar aqui um pouco sobre a rede de fluxo, né? Eu vou para os pontos principais, tá bom? Para a gente ir para os exercícios. Aqui eu já falei, né? A linha de fluxo é a linha da trajetória da partícula de água através do meio poroso. A linha equipotencial é a linha onde eu tenho os pontos de igual carga hidráulica, né, em que as partículas de água possuem a mesma energia, a mesma carga total. Falei que entre equipotenciais eu tenho uma faixa de perda de potencial, uma faixa de perda de carga, em que eu considero uma perda de carga de ΔH, e que entre linhas de fluxo nós temos um canal de vazão de água, que a gente chama de canal de fluxo. E em toda a rede de fluxo, né, todos os canais de fluxo possuem a mesma vazão, e que em uma rede de fluxo, todas as faixas de perda de carga possuem a mesma parcela de perda de carga cada uma. Eu falei isso na última aula, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falei agora. Aí, na realidade, né, a linha de fluxo ela não é exatamente retilínea, né, porque ela tende a percolar pelos vazios do solo, tá certo? Mas a gente idealiza isso na teoria. Eu já falei isso aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho um tubo, né, em que eu observo retido uma quantidade de água, né, uma coluna de nível d'água que representa a carga de pressão de água, que a gente chama de carga piezométrica, né? Então, esse tubo é o piezômetro. Quando eu coloco o piezômetro em contato com uma posição específica do meio poroso, eu vou observar que se naquele ponto a água está percolando, então ela vai ter uma determinada pressão. Se ela está em movimento, ela tem uma determinada pressão. No momento que eu coloco o piezômetro, que é um medidor de pressão de água, um medidor de carga piezométrica, eu vou observar uma coluna de água subindo, porque existe uma pressão naquele ponto. Então vai subir uma coluna de água, e essa coluna de água ela vai estar a uma altura, a partir de um ponto até uma determinada altura, em que essa altura é exatamente a medida da carga piezométrica. Então essa altura é uma medida de comprimento. Então a carga piezométrica é dada em medida de comprimento, como também a carga total e como também a carga altimétrica. Todas são dadas em medida de comprimento. Então, a carga piezométrica vai ser essa altura aqui do ponto até o nível máximo da coluna de água do piezômetro, né? Foi gerado pela pressão de água nesse ponto, né? Gerou essa subida de água, de nível d'água.
Aí, eu tenho aqui, ó, uma referência, um nível de referência. Eu falei para vocês, né, na aula passada sobre isso. E aí eu tenho que especificar esse nível de referência para poder medir as cargas altimétricas, que são a altura, né, a medidazinha aqui de altura do ponto que eu estou analisando em relação a esse nível de referência. E aí o que seria a carga total? Seria a soma da carga altimétrica com a carga piezométrica, e vai dar a carga total, tá certo? Que no caso a carga total do ponto A, que é um Bzinho, mas tá errado, é do ponto A. A do ponto B, que é esse aqui, ó, ele já tá numa posição mais à frente, né, do caminho de água. Então a água que estava aqui, depois de um tempo, ela chegou nesse ponto B, ela percorreu um comprimento de caminho L. Então, nesse comprimento que ela passou, ela perdeu energia, tá certo? Então, quando eu for avaliar a carga total do ponto B, ela vai ser menor do que a do ponto A. Então, tem aqui, ó, a carga do ponto B é menor que a do ponto A, tá? Que é essa daqui, a total. A total que diminui. Quando eu vou avaliar a total, para calcular a total, eu sei que a total é a piezométrica também mais a altimétrica do ponto B, tá certo? Aí eu observo aqui, por exemplo, que a diferença de potencial entre A e B, que é essa, ΔH, é igual à perda de carga que houve, né? A perda de energia que dissipou por conta dessa percolação aqui, né? Dessa trajetória de A a B. Vamos continuar aqui. Aí vocês estão vendo que, por exemplo, eu tenho um elemento da minha rede de fluxo. Na construção da minha rede de fluxo, eu tenho... Só um instante. Digita esse número aí, facilitar. Na rede de fluxo, eu tenho vários elementos desconstruídos, né? Eu vou voltar aqui, eu estou no 26. Eu vou voltar aqui lá no exemplo de uma rede de fluxo, ó. Eu tenho aqui que... Depois de construir as várias linhas, eu observo que vão sendo formados vários elementos, tá vendo? E esses elementos, eles são aproximadamente quadrados. Eles têm que ser aproximadamente quadrados. Eles não vão ser exatamente, né, quadrados, porque eles têm que ser curvos, né? Para poder seguir aquelas regrinhas que eu falei na aula passada, né? Seguir o caminho que é delimitado pelo contorno. Então, ó, eu tenho que considerar que há uma aproximação. Eu aproximo, eu digo, por exemplo, que essa medida aqui, ó, nesse retângulo aqui de baixo, por exemplo, que essa medida aqui desse caminho é aproximadamente igual a essa daqui, porque ele está no mesmo canal de fluxo. A perda de água que aconteceu desse ponto para cá tem que ser a mesma desse ponto para cá, porque eles estão na mesma equipotencial. Ó, esse ponto está na mesma equipotencial que esse ponto está na mesma equipotencial que essa. Então, de um ponto para o que está mais à frente, né, para a equipotencial seguinte, eu tenho a mesma perda de carga de um para o outro. Certo? Então, se aconteceu a mesma perda de carga, é porque o caminho de percolação, que é essa linha azul, dentro da faixa de perda de carga, é aproximadamente a mesma medida, tá? Então, ele diz que é aproximadamente a mesma medida. Então, por isso que quando ele chega lá no slide, que eu vou botar de novo agora, 26, ele aproxima um elemento quadrado e diz que a medida é aproximadamente a mesma, que é L aqui, que é B aqui. E ele diz que esse B e esse L, né, a medida da faixa de perda de carga e a medida da linha de fluxo é aproximadamente a mesma também. B é aproximadamente L. Certo? Aí vamos aqui seguir. Aqui são as equações que a gente usa. Eu fiz foi uma coisa, mas eu mandar para você. Aqui são as equações que a gente usa. Então, por exemplo, para eu descobrir qual é a perda de carga, eu divido a carga total que foi perdida, né? No fluxo todo, eu tenho uma perda de carga, né? No sistema. Aí eu divido a perda de carga total pelo número de faixas de perda de carga. Aí eu vou ter a distribuição, né, de quanto eu estou perdendo por faixa, já que é a mesma perda por faixa,
Quando eu divido a perda total pelo número de faixas, aí eu descubro quanto que é perdido por faixa. Na de baixo, eu tenho o gradiente, o cálculo do gradiente. Esse gradiente aí, ele vai ser também, tipo, gradiente é o que eu estou perdendo por, né? Eu estou dividindo por uma quantidade, né? Uma medida de comprimento. Aí ele faz o quê? Lá no cálculo da primeira aula de percolação, a gente dividia a perda de carga total pelo comprimento todo em percolação. Aí a gente tinha a perda de carga por unidade de comprimento. Aqui a gente vai dividir a carga total, a perda de carga total, pela quantidade de faixas, né? A quantidade de faixas. Aqui a gente não tinha essas faixas aqui, ó, em H sobre ND, aí a gente não teve um delta H. Então eu vou pegar esse mesmo delta H, que é H sobre ND, eu substituo aqui, e repito ela. Eu vou ter a fórmula do gradiente para redes de fluxo, né? Então isso aqui é a fórmula usando rede de fluxo. Essa fórmula aqui é quando eu não tinha construído a rede de fluxo. Aí o cálculo da vazão por elemento. Eu tinha dito a vocês que a vazão que passa por cada canal de fluxo tem que ser igual, né? E eu também tinha falado para vocês a fórmula de Darcy, que é a fórmula do cálculo da vazão. Então, por exemplo, é K e A, né? O cálculo de Darcy. Aí, o que eu faço aqui, ó? O I eu não encontrei, que é H sobre L vezes ND. Então, eu substituo o I aqui na fórmula de Darcy. Vai ficar K, I, A, que é a área. Eu considero o quê? Esse comprimento B é o comprimento né? Esse comprimento B aqui, ó. A água tá vindo nessa direção. Cadê? Peraí. Linha de fluxo, linha de fluxo. A água tá subindo e entrando aqui, né, ó. Que é uma linha de fluxo, aqui é uma linha de fluxo. Então, aqui é um canal de fluxo. Então, aí, ele tá entrando aqui. Se ele tá entrando aqui, a área da seção perpendicular à direção do fluxo vai ser B vezes o que tá entrando aqui no papel, né? No slide, que é a unidade. Aí, B tá multiplicando por 1, né? Eu tô fazendo. Então, eu coloco a área como sendo B vezes 1, vai ficar só B, né? Aparecendo. Aí, eu vou ter aqui a vazão por elemento, porque, ó, eu tô dividindo aqui apenas no elemento de dimensão B. Quando eu divido B por L, L não é aproximadamente B, aqui, ó, esse L aqui, né, aproximadamente B, então corto B por L, aí vai dar a vazão só por um elemento aqui. E a vazão total, né, eu vou determinar por K vezes H vezes NF sobre ND. Por quê? Porque, por exemplo, K sobre H sobre ND. Aqui, eu peguei o H total e dividi pelo ND. Aí ficou só ΔH, né? Aqui é ΔH. É só a perda de carga que ocorre em um elemento. Aí, aqui ele multiplicou por NF, que é a quantidade, né, de canais de água, né? Canais de fluxo. Então, eu estou multiplicando a vazão só de um canal de fluxo por NF, que é a quantidade de canais de fluxo. Aí, eu vou ter a vazão total. Continuar aqui. Pronto. Aqui são as regras básicas da rede de fluxo, que a interseção entre a linha de fluxo e a potencial é 90 graus, são ortogonais. A vazão em cada canal é constante para todos os canais.
né? Você não observa a perda de água dentro de um canal. Entrou naquele canal, a água vai seguir até o final do canal daquela forma. Elas não se interceptam as linhas de fluxo, porque o fluxo é laminar, como eu falei, né? Não pode se interceptar. Então, quer dizer que não é possível ocorrer duas velocidades diferentes para a mesma partícula de água em escoamento. Então, você vai ter a mesma velocidade em toda aquela linha de fluxo. A linha de equipotencial não se interceptam também. Porque não é possível se ter duas cargas totais para o mesmo ponto, né? Então, você não vai ter um equipotencial que representa uma determinada carga total, passando por um ponto, e ao mesmo tempo outra equipotencial que representa outra carga total, passando por esse mesmo ponto. Aí você teria que um ponto ia ter duas cargas totais ao mesmo tempo. Isso não existe. Então, duas equipotenciais não se cruzam. A perda de carga entre duas equipotenciais consecutivas é constante, como eu falei, aqui é a perda de carga por faixa de perda de carga, que significa entre duas equipotenciais eu tenho uma faixa. Então, ela é constante, aquela perda de carga em toda aquela faixa, e é a mesma para todas as faixas. Porque eu divido, né, a mesma perda de carga para cada faixa, eu divido de forma igual. Aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 canal de fluxo. Eu peguei a vazão total que dividi por 4, então, houve uma entrada de uma vazão de Q para cada uma. Faixa, aqui é equipotencial, L é equipotenciais. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipotencial. Então, eu tenho 5 faixas, né? Ó, 5 faixas formadas. Se eu tenho uma perda de carga total H e eu divido por 5 faixas, eu vou ter o ΔH, que é a perda de carga dentro de cada faixa, tá bom? Aqui, os dados extraídos da rede de fluxo, as fórmulas que eu já tinha falado, né? Ok, tem um Q total, se eu multiplicar a vazão, né, de cada canal pela quantidade de canal, vou ter a vazão total. Se eu quiser descobrir quem é a vazão de um canal, eu divido a vazão total pelo número de canais. Se eu quero, por exemplo, a carga total, eu posso pegar a perda de carga de uma faixa, multiplicar pelo número de faixas, eu vou ter a perda de carga total de toda a rede de fluxo. E aqui, ó, as mesmas fórmulas que eu já tinha falado anteriormente. Aqui que tá melhor nessa imagem aqui, né? As fórmulas estão melhor aqui, a mesma fórmula. Vamos seguir. Aí, gente, aqui é o ponto crucial que a gente vai usar nos problemas, tá? Parecido com o que a gente fazia lá em percolação. A gente vai determinar a carga total em um ponto qualquer, que é o que eu peço lá no exercício. Eu vou ter que, por exemplo, a carga total que existe num ponto específico da rede, para eu determinar, eu vou pegar a carga total lá no início do fluxo, quando a partícula de água entrou na rede de fluxo, entrou no solo, no meu poroso, ela tinha que carga total, né? Aí eu boto aqui. Aí eu vou subtrair pela quantidade de carga que ela perdeu para poder percolar desde quando ela entrou no meio poroso até chegar nesse ponto que eu estou analisando. Quanto foi que ela perdeu de carga? Aí, subtraio do que ela tinha no início da percolação, eu acho o quanto que ela vai ter naquele ponto, né? Naquela posição. Aí pronto. Vocês sabem calcular a carga total no início do fluxo. Aqui o mais difícil é calcular o quanto que ela perdeu, né? O quanto que ela perdeu para chegar naquele ponto. Aí o que a gente vai fazer? A gente sabe que em cada faixa ela perde ΔH. Então a gente conta quantas faixas aquele ponto teve que percorrer naquela linha de fluxo, né? Eu vejo a linha de fluxo que foi o caminho, a trajetória da água até aquele ponto. Aí eu verifico por quantas faixas ela percorreu até chegar na posição nova. Então, eu conto. Passou por 6 faixas, então vou botar aqui, ó, 6 vezes ΔH. Aí eu acho a quantidade de carga que ela perdeu para chegar lá.
subtral do que ela tinha no início, e aí acho que ela vai ter, tá? A gente vai aplicar isso depois. Aqui, por exemplo, eu tenho uma rede de fluxo aqui, por exemplo, mas aqui é um caso, eu não tenho as equipotenciais, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, por exemplo, a água tá entrando aqui, ele tá entrando aqui, ó, ela tá saindo aqui. Então, essas linhas são linhas de fluxo. As equipotenciais, elas vêm aqui no sentido perpendicular à linha de fluxo, né? Estão nesse sentido assim. À medida que a água vai subindo, ela vai perdendo energia. Quando ela entrou no sistema aqui, que nessa peneira, ela começou a percolar. Então, é a carga total inicial. Quando ela saiu, ela é a carga total final, certo? Eu pego a carga total inicial, subtrao pela final, eu acho quanto que ela perdeu, né, durante essa percolação aqui, de 12 metros. Qual é a carga total aqui no início da percolação? É a carga altimétrica, por exemplo, se eu considerar aqui 0, a altimétrica é 0. Piezométrica, 12 mais 2 mais 6, né? Que vai dar 20. Piezométrica 20, altimétrica 0, ó. Altimétrica 0, piezométrica 20, total 20. Aí aqui em cima. Altimétrica, ó, aqui é a referência. Altimétrica é 12. Piezométrica é a coluna d'água acima desse ponto. 2. Então, 12 mais 2, 14, tá? Carga total inicial de 20 menos total final de 14, eu tenho a perda de carga do sistema, que é 6. Na unidade de medida aqui, que eu estou usando centímetros, tá bom? Esses 6 vão ser dissipados nos 12 centímetros de trajetória da água. E aí, eu tenho que dividir, então, esses 12 centímetros em faixas de perda de carga iguais. Se eu dividir em 6 faixas, eu consigo dividir essa carga de 6 centímetros em cada faixa. Aí, cada faixa vai ter uma perda de 1 centímetro de carga. Então, vai dar certo. Eu vou dividir aqui em 6 faixas. Aí, cada faixa vai perder 1 centímetro, tá? Se eu, por exemplo, dividir os 6 pelos 12 centímetros, eu vou ter que ele vai perder 0,5 centímetros a cada centímetro percolado. Aí, eu posso aplicar aqui na fórmula de Darcy, ó. Se eu usar a rede de fluxo, eu vou ter a informação de que ΔH é igual a 1 centímetro. Quando eu considerei que ND, que é o número de faixas de perda de carga, foi de 6. Então, para ND de 6, eu tenho que o ΔH foi de 1 centímetro. Mas aqui ele fez o quê? Ele dividiu a perda de carga total nos 12 centímetros, porque ele aqui é unidirecional, né? Tá só em uma direção unidimensional, ele não precisou fazer rede de fluxo. Aí ele pegou e dividiu, ó. 6 por 12 deu 0,5. Já sabia que a permeabilidade, colocou na equação. A área é a área perpendicular ao fluxo. O fluxo está entrando assim, então a área perpendicular é 8 vezes 1 entrando. Aí ele achou que é a vazão total. Se eu quiser dividir essa vazão total para os 4 canais de fluxo, tem 4 canais de fluxo aqui, divide 0,2 por 4, vai dar 0,05. Então, vai entrar 0,05 em cada canal desse. Certo? Aqui eu fiz uma explicação sobre a definição das condições de contorno. A condição de contorno é o quê? É a gente saber, conhecer quais são as equipotenciais e quais são as linhas de fluxo do contorno do problema, do contorno do meu domínio, né? Do meu solo, do meu meio poroso, por onde a água está percolando.
Aqui, ó, o meu poroso tá aqui. Então, o contorno são essas linhas superior e inferior e essas laterais aqui do meu permeâmetro. Daí, quais são, então, as linhas de contorno? Essa linha de contorno aqui de cima vai ser uma equipotencial, pontos em que a carga é igual, a carga total é igual. Essa linha de baixo também é uma linha equipotencial de entrada do fluxo. Né? Em todos os pontos dessa linha, a carga total é igual. Essa linha aqui lateral do permeâmetro são linhas de fluxo, né? Ó, a água tangencia por essas linhas. Elas são linhas de fluxo porque aqui é uma superfície impermeável, né? A água não vai entrar aqui por essa parede para sair de dentro do permeâmetro. Então, essas são as linhas de contorno do meu desenho, vão ser as condições de contorno do meu problema, da minha rede de fluxo. Aí, como eu falei, né? Se eu tenho 8 centímetros aqui de largura, né? Da minha equipotencial. E aí, a vazão vai entrar por esses 8 centímetros. Eu vou dividir esses 8 em 4 partes iguais. Para eu ter 4 canais de fluxo, cada canal de fluxo vai ter uma largura de 2 centímetros. A vazão total foi de 0,2, né? Aqui, ó. 0,2 centímetros cúbicos por segundo. Para eu dividir por esses 4 canais, eu vou ter 0,05 centímetros cúbicos por segundo por metro, entrando aí em cada um. Ele tem que considerar que B tem que ser igual a L aproximadamente. Então, se essa linha aqui de cima tem 2 centímetros, porque eu estou dividindo 8 por 4 canais, então vai ter 2 centímetros. Eu vou ter que ter uma faixa também de perda de carga de 2 centímetros. Então, eu vou dividir 12 por 2, eu vou ficar com 6. Eu vou, então, ter 6 faixas, tá certo? Assim, eu defino a quantidade de faixas. Vou ter 6 faixas, então, eu vou ter que dividir também a perda de carga total, que é de 6, por 6 faixas. Então, cada uma vai perder 1 centímetro. Tudo isso eu explico aqui nesse textinho. Aí, no final das contas, ó, vai ficar, a minha rede de fluxo vai ficar assim. Eu vou ter que NF é o número de canais de fluxo 4, ND é o número de faixas de igual perda de carga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma com 2 centímetros. Pronto. Aí, se eu quiser aplicar agora as equações de rede de fluxo, aí vai dar a mesma resposta que eu calculei lá na frente, tá vendo? NF é 4, ND é 6 e B e L 2 centímetros. Substituo tudo aqui, ó. Acho que a perda de carga por faixa é de 1 centímetro. Acho que o gradiente é 1 sobre 2, que é 0,5. Acho que em cada elemento a vazão total, né? Eu tinha lá a vazão total, mas aqui eu calculo direto. Vazão por elemento, ó, eu vou ter que é 0,05 centímetro cúbico por segundo por centímetro. E a vazão total, vou ter que é 0,2 centímetro cúbico por centímetro por centímetro. Por segundo por centímetro, certo? Pronto, gente. Aí aqui eu já tinha falado sobre fluxo bidimensional. A equação de Laplace. E aqui é que a gente vai precisar obter H, que é a carga total, soma de carga altimétrica pela piezométrica. Determina a tensão total do ponto. Com a tensão total que eu calculo através lá daquela fórmula, né? Gama vezes Z, o gama do solo, vezes Z, que é a camada de solo em cima do ponto analisado. Com a tensão total e a poropressão, eu acho a tensão efetiva, certo? A poropressão, a gente fez até na aula, a carga piezométrica é a poropressão sobre o gama d'água. Então, quando eu acho a carga piezométrica dos pontos, eu encontro a poropressão. E com a poropressão é que eu posso calcular a tensão efetiva. Então, assim,
O estudo da rede de fluxo ele é muito importante para as análises de estabilidade, para as análises de vazão, certo? Que eu botei até aqui na frente, cadê? Eu botei lá no início, não tá aqui, não. Tá aqui. Aí eu vou precisar, então, da rede de fluxo. Através da linha potencial, eu descubro a carga total. Com a linha de referência, né, da altura, que eu digo que é 0, eu encontro a altura de cada ponto em relação à referência 0, acho a carga altimétrica. Com isso, acho a piezométrica pela equação de Bernoulli, né, que é essa daqui. Com a carga total e altimétrica, eu acho a piezométrica. Com a piezométrica é U sobre gama da água, eu acho U. Que o gama da água, eu sei. Aí, com U, eu acho, sim, a tensão efetiva. Mas aí eu tenho que ter a tensão total também. Aí, com a tensão total, que é gama vezes E, eu acho a efetiva. E aí, com isso, eu avalio a estabilidade e a segurança do solo que está submetido a percolações de água. Certo? Sobre o método de traçado de rede de fluxo, eu já expliquei para vocês, agora no exemplo do permeâmetro, e expliquei na aula passada no exemplo de barragem de concreto, né, bidimensional. Então, eu não vou repetir aqui, tá? Mas eu tenho toda a explicação aqui. Fluxo confinado é o fluxo em que a gente consegue traçar todas as condições de contorno do problema, que ele é confinado por duas superfícies impermeáveis. Então, as duas superfícies impermeáveis vão ser linhas de fluxo. Então, eu consigo encontrar as condições de contorno de todo o contorno do meu domínio, certo? A linha freática, ela já vai estar pré-determinada, né? Porque ela vai estar na fronteira do desenho. Lá no fluxo não confinado, né, eu não sei onde está a linha freática, que é a linha em que a pressão de água é nula. Então, ela vai estar no interior do maciço em algum lugar. Eu não sei de início aonde está. Aí, ela é chamada de não confinada por isso, porque o sistema não está confinado. Eu não estou confinando o fluxo por duas faces impermeáveis. Eu tenho uma face aqui de baixo, mas eu não limito na parte superior. Eu não confino o fluxo. Tá certo? Aí nessas situações eu não tenho a localização exata onde está a linha freática do problema. Condições de contorno, nós temos 4 tipos. A superfície impermeável, como eu falei, em que o fluxo tangencia nela, então já vai ser uma linha de fluxo. A superfície em contato com o líquido, que vai ser uma linha equipotencial. Por exemplo, aqui, essa linha AB está em contato com o líquido. É a entrada da água, então é uma linha equipotencial. Vamos ver aqui na outra. Essa linha aqui, AB, é a entrada da água também, Então, ela é uma equipotencial, então é uma condição de contorno também. A outra, superfície livre de fluxo. Superfície livre de fluxo é onde a água está saindo, certo? Cadê aqui? Aqui é a CD, a água está saindo por aqui, está livre. Chegou do lado de fora do solo, né? Alcançou a atmosfera. Então, a pressão atmosférica. Então, é conhecida, é a linha freática. Então, ela é a linha de fluxo. Né? Essa linha freática aqui, até a superfície aqui livre de fluxo, é tudo uma linha em que eu tenho a condição de pressão de água nula. Se, por exemplo, eu tivesse uma coluna d'água em cima, aí seria uma linha em contato com o líquido. Né? Aí não seria linha de fluxo, seria equipotencial. Então, tem que diferenciar. E, por último, a linha freática, como eu já falei. Né? Que é a superfície do nível d'água. Que é uma linha de fluxo. Tudo isso aqui eu já falei agora. Arthur Casagrande, ele deu algumas recomendações para que a gente use o método gráfico de traçado de rede de fluxo. Ele disse que primeiro a gente, para aprender, né,
a gente tem que tentar reproduzir linhas de fluxo que já estão traçadas. Aí a gente vai, olha para elas, aí tenta repetir elas sem olhar, só com o que a gente memorizou. Tenta fazer, né, pela primeira vez. Aí não conseguiu, tenta de novo, até você conseguir ser capaz de reproduzir uma rede de fluxo de maneira satisfatória, que aí você vai ter aprendido. Gente, vou dar só uma pausa aqui. Aí aqui tem uns exemplos de rede de fluxo. Aqui outro exemplo, tô colocando exemplo porque aí vocês podem usar para treinar, certo? Coloquei alguns exemplos. Aí ele diz que você tem que traçar, para traçar uma nova rede de fluxo, você usa, por exemplo, de 3 a 4 canais primeiro, para poder você depois definir as linhas intermediárias delas, porque a gente primeiro faz as primeiras. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, como se a gente fosse fazer essa daqui. Você vê que aqui tem várias, né, linhas. Primeiro você vai botando as condições de contorno, desenha o contorno do problema e define que linhas são. Aqui, ó, linha de fluxo, que é a camada impermeável. Linha de fluxo ao redor da barragem de concreto, que é a camada impermeável. Linha em contato com líquido é uma potencial de entrada aqui. Linha em contato com líquido é potencial de saída aqui. Aí aqui, cortina impermeável. Ao redor da cortina também uma linha de fluxo. Ó. Desce, vai para frente, sobe, linha de fluxo. Contornando a superfície impermeável da cortina impermeável. Aí com isso eu, por exemplo, vou traçar mais próxima aqui, ó, dela, da linha de fluxo de cima, e a mais próxima aqui, ó, da linha de baixo. De forma que ela vai sair daqui, ó, na entrada, e ela tem que chegar lá do outro lado. Aí eu traço poucas linhas, para poder eu não errar. Eu traço primeiro as externas, eu vou suavizando aqui as curvas, ó, me aproximando da linha que já está construída. Os equipotenciais, ó, eu faço as poucas equipotenciais, aí eu vou fazendo poucos, aí depois eu vou dividindo elas até terminar. Aqui é um exemplo de estaca prancha, que pode ser, por exemplo, de concreto, pode ser de metal, de forma que ela vai dividir o terreno em duas partes, né? E vai conter aqui de um lado um nível d'água, por exemplo. Aí a água vai ter que descer aqui por ela, pela fundação, que é de solo, contornar o obstáculo, que é a cortina impermeável, a prancha, estaca prancha, e até ela contornar do outro lado para chegar aqui, certo? O objetivo da estaca prancha aqui, da estaca prancha aqui é o quê? É conter realmente a água. Aí aqui está a figura representando esse exemplo de estaca prancha. Ela contém um nível de água desse lado. E aí, gente, aqui, ó, não está traçada a rede de fluxo. A gente tem que traçar a rede de fluxo daqui. Mas ele dá o nível d'água de um lado e dá o nível d'água do outro. Aí eu vou precisar traçar a rede de fluxo para estudar, né, quais são as tensões, poropressões, tensões efetivas que estão atuando aqui dentro, para eu saber se esse solo não estará inseguro, né, com riscos de ruptura, com tensões efetivas acima do que ele resiste. Então, para calcular essas tensões efetivas, eu tenho que calcular a poropressão. Para calcular a poropressão, eu tenho que ter a rede de fluxo,
né? Para tirar a carga piezométrica. Ele quer saber, aqui nesse ponto específico, P, vamos ver aqui. Que ele não diz aqui ainda. Mas ele quer informações sobre esse ponto específico aqui. Ele quer saber qual é a poropressão que está atuando nesse ponto, qual é a tensão efetiva. Eu vou precisar traçar a rede de fluxo, tá? Primeiramente, eu vou traçar aqui, ó, uma linha equipotencial de entrada e aqui do outro lado equipotencial de saída. Ao redor da prancha enterrada, eu vou ter a linha de fluxo, porque a água entra por aqui, tangencia o obstáculo impermeável, aí vai para o outro lado até sair aqui, a jusante. E aqui embaixo eu tenho a rocha, eu tenho que saber onde é que está localizada a rocha. Aqui, por exemplo, está localizada a 10 metros dessa superfície do terreno. Aí aqui tem a rocha sofreu tratamento, por exemplo, né? Ou então um ponto em que ela é impermeável aqui. Se aqui é impermeável, eu tenho uma linha de fluxo paralela a ela, né? Porque a água tem que tangenciar ela, já que ela não pode nem inclinar, porque ela não quer entrar aqui, que é impermeável, então ela tangencia a linha de fluxo. Eu já tenho equipotencial aqui, linha de fluxo ao redor da prancha e linha de fluxo aqui embaixo. Aí o que eu vou fazer? Vou botar o ponteiro aqui, né, que eu esqueci, cadê? Eu nem sei mais como é que bota o ponteiro. Aí, porque para botar eu tenho que apresentar aqui, né? Eu tenho que botar no modo apresentação. Eu tenho esquecido. Aí venho pra cá. Não, peraí. Tá aqui, ponteiro. Aí eu venho aqui, por exemplo. Aqui, ó. Eu sei que a linha de fluxo entra aqui, a primeira. E que a última tangencia aqui embaixo. Então, eu tenho que fazer um intermediário aqui, ó, contornando ela. Tenho que fazer uma outra aqui, ó. Aí, quando chega aqui, ela se aproxima mais, porque o espaço é menor. Mas aqui, como o espaço é maior, ela pode se distanciar mais. Ela vem, aí aqui ela fecha mais. E abre mais aqui. Mas pro lado de cá, ó, ela vem aberta. Quando chega aqui, ela vai se aproximando, ó, para se fechar mais aqui e se horizontalizar aqui em relação a de baixo. Aí vem, sai do outro lado, tá bom? Aí eu tô aqui. Eu sei que aqui ela tem que tangenciar o véu a 90 graus, aqui na entrada. Aqui é a potencial que tem que tangenciar para sair aqui. Aí eu vou crescendo, vou desenvolvendo aqui ela. Até, ó, que eu faço ela por completo. Aí a outra tem que vir perpendicular, ó, que é a equipotencial. Aí quando chega aqui ela é horizontal. Aí vem contornando aqui do mesmo jeito. Aqui você observa que eu construí, ó, 1, 2, 3, 4 canais de fluxo. E peraí. Aí tem 4 canais de fluxo, né? Aí com relação às faixas de perda de carga, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Então eu tenho ND igual a 6 e NF igual a 4. Eu posso aplicar nas equações que eu tenho. Eu sei que a vazão que entra em cada canal de fluxo é igual. E outra coisa também que eu sei é que, por exemplo, B2 é aproximadamente igual a L2.
e B3 é aproximadamente igual a L3. E B1 é aproximadamente igual a L1. A divisão entre B1 e L1, B2 e L2 e B3 e L3 tem que dar 1 aproximadamente, né? Eles são aproximadamente iguais. Para calcular a vazão, eu pego a área e multiplico pela velocidade. Na rede de fluxo deste exemplo, então a gente nota que a rede de fluxo é simétrica, portanto o gradiente junto ao pé de montante tem valor igual ao do pé de jusante. Porque aqui, ó, a medida L3 aqui, né? Então L4 é igual a essa outra medida aqui, certo? A faixa de perda de carga tem a mesma perda. Essa faixa tem a mesma perda, né? A mesma faixa. E mesmo assim, de uma faixa para outra tem a mesma perda. Se eu dividir a perda de carga dessa faixa pelo comprimento que ela percola, eu vou ter o gradiente. Se aqui eu tenho a mesma perda de carga e aqui eu tenho o mesmo comprimento, então eu vou ter o mesmo gradiente. Por quê? Porque ela ficou simétrica. Junto ao pé de montante, como a força de percolação tem sentido descendente, né, no caso, a sua ação se soma à da gravidade e isso faz com que aumente as tensões efetivas. A força de percolação aqui está vindo para baixo, então ela vai gerar uma tensão efetiva positiva, né, igual a tensão efetiva gerada pelo peso do solo. Já na saída, a força de percolação está de baixo para cima, contrária à força peso, que é de cima para baixo, que gera tensão efetiva. Então, a força de percolação que está de cima para baixo, quer dizer, meu filho, faça silêncio que eu estou dando aula. Como a força de percolação está de baixo para cima, então ela vai reduzir a tensão efetiva, né? Ela vai gerar tensão efetiva negativa, que quando eu for somar com a tensão efetiva devido ao solo, né, o peso do solo, ela vai subtrair. Por isso que eu disse a vocês em aula anterior que nos locais onde o fluxo é ascendente, de baixo para cima, eu tenho o risco de ocorrer o fenômeno de areia movediça, que é quando o peso das partículas se anulam, porque a força de percolação está gerando uma tensão efetiva contrária à tensão efetiva positiva, né? Está gerando uma tensão efetiva negativa, que se igualar à tensão efetiva lá do peso do grão, vai zerar o peso, vai zerar a tensão efetiva. E isso vai fazer com que a partícula fique sem resistência nenhuma, sem exercer peso uma sobre a outra, então ela não vai ter atuação nenhuma de resistência uma em relação à outra. E aí quando você, por exemplo, colocar um peso sobre esse solo, aqui, ele vai afundar. Porque o solo não tem resistência de sustentar nada, ele está que nem um fluido, certo? Isso vai acontecer quando eu tenho um fluxo ascendente, que é contrário, né, à força da gravidade. Por isso que o problema de areia movediça só acontece no pé de jusante, não acontece no montante, acontece em jusante. Aí aqui, né, o problema, ele quer saber qual é a carga pesona média em P. Aí eu representei aqui, ó, fiz a rede de fluxo aqui pelo computador. Eu mesmo desenhei aqui no computador, tá? Desenhei aqui no computador, aproximadamente ficou assim. Mas isso aqui era para ser mais suave, porque eu fiz o meu melhor aqui pelo computador. Manualmente ficaria melhor. O ponto P está aqui. Aí o que a gente observa? Que eu tenho uma faixa aqui, outra faixa e outra faixa de perda de carga. Eu tenho uma linha de canal de fluxo, canal de fluxo, certo?
Se vocês observarem, o ponto P está localizado nessa equipotencial aqui, ó. Eu só tenho uma, duas, três, não, peraí. Uma, duas, três, quatro, 5 equipotenciais, porque essa aqui de baixo é linha de fluxo, né? Aí eu calculo quanto é a perda de carga total e divido pelas faixas, que é 1, 2, 3, 4 faixas. O nível d'água desse lado é 17, o nível d'água desse outro é 13. Subtraio 17 por 13, vai me dar 4. 4 é a perda de carga total. Divide pelo número de faixas, 4, vai dar 1 metro. Estou perdendo 1 metro em cada faixa, tá certo? Para chegar em P, que é a penúltima equipotencial, eu percorri 1, 2, 3 faixas. Então, eu vou pegar a carga total dessa equipotencial, que é 17, né? Ó, a carga total dessa linha vai ser o 17, que é a piezométrica mais a altimétrica. 17. E subtraio pelo que ela perdeu, que vai ser 3 faixas. Ela passou por 3 faixas. E a cada faixa tem 1 metro de carga. Então, ela perdeu no total 3 metros de carga. No caso, essa equipotencial em que P está localizado tem 14 metros de carga total. Aí, a altimétrica eu tiro do desenho. O ponto P está localizado na posição 5 metros. Carga altimétrica de P, 5. Carga total de P, 14. Quem é a piezométrica? Quem é a piezométrica? Total menos a altimétrica. 14 menos 5, 9. Se a piezométrica é 9, quem é a poropressão? Piezométrica vezes o peso específico da água. Vai dar 90 kPa, porque o peso específico da água é 10 kN por metro cúbico. Aí eu descobri aqui a poropressão do ponto P, certo? Para calcular, por exemplo, a vazão, ele já deu aqui a rede de fluxo, ele quer calcular a vazão. Aí eu tenho uma fórmula, né? A fórmula que a gente viu lá no início, K vezes H vezes MF sobre ND. Quem é K? A permeabilidade desse solo, 10 a menos 4 metros por segundo. Colocou aqui. Quem é H? Perda de carga do sistema, que vai ser 12,7 menos 10. Aqui. Quem é NF? Número de canal de fluxo. 1, 2, 3, 4. Aqui. Quem é ND? Número de faixas de perda de carga, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou ter 8 aqui. Faço o cálculo e encontro aqui 1,35 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo de vazão total. Se eu quiser a vazão só em um canal de fluxo, ó, isso aqui é um canal de fluxo, porque ele é aqui, ó. A água entrou aqui e saiu do outro lado. Eu vou dividir a vazão total por 4, porque eu só tenho 4 canais de fluxo. Aqui ele pediu para desenhar a rede de fluxo, né? Aí eu tenho aqui as linhas de contorno, a potencial de entrada, linha de fluxo no contorno da barragem, no contorno da cortina de impermeável, equipotencial aqui, linha de fluxo aqui, contornando a superfície impermeável da rocha. Traço a primeira linha de fluxo aqui depois do contorno, né? Aí eu vou traçando as equipotenciais, ó, saindo perpendicularmente aqui da linha de fluxo de contorno, saindo perpendicularmente, e quando ela chega na linha de fluxo, ela tem que cortar 90 graus também. Aí eu vou continuando. Traço a próxima linha de fluxo, vou fazendo a mesma coisa. Aí traço a continuação da equipotencial de forma que ela corte, né, perpendicularmente à próxima linha de fluxo. Até que eu chego no final. No final ela também tem que sair perpendicularmente aqui de baixo, as equipotenciais.
Aí, por exemplo, ó, quantos canais de fluxo eu tenho? 5, né? Ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas faixas de perda de carga? 15. De 1 até 15. Qual é a perda de carga total do sistema? Aí eu vou ter que medir a carga total daqui, dessa linha equipotencial. Aqui a equipotencial está azul e a de fluxo está vermelha. A equipotencial de entrada aqui, eu tenho que calcular a carga total. E a daqui também. Para calcular a carga total, eu preciso das medidas, né? Das cotas. Ele não deu no desenho, mas se ele tivesse dado, dava para calcular. As mesmas fórmulas que a gente já tinha. E aqui o exercício final. Primeira coisa, ele dá a permeabilidade aqui. Aí ele pede a vazão total para os pontos A, B e C calcular. Gradiente, carga altimétrica, piezométrica, total e pressão. E ele quer saber se vai acontecer areia movediça. Aí tá aqui, ele deu os pontos, ó, A, B, C, D. Deu as cotas, ó, as medidas juntamente com os valores, né, das cotas. A gente precisa traçar a rede de fluxo, né? Vamos fazer a equipotencial aqui de contorno, equipotencial de saída aqui, de entrada aqui. Linha de fluxo de contorno, linha de fluxo aqui debaixo de contorno. Traço as linhas de fluxo de dentro, internas, e traço as equipotenciais aqui, ó, cortando as linhas de fluxo a 90 graus. Aí eu vou com o número de canais de fluxo 5, com o número de faixas de perda de carga 14, eu vou calcular a vazão total que ele pede na letra A. K vezes H vezes NF sobre ND. H, gente, é a perda de carga do sistema. A equipotencial de entrada tem 40 de carga altimétrica e 15,4 de carga piezométrica. Então, ele vai ter 55,4 de carga total, essa equipotencial aqui. Essa de saída vai ter 40 altimétrica e 0, não tem nível d'água aqui, 0 de piezométrica. Então, quando eu subtraio 55,4 de 40, eu vou ter 15,4, a perda de carga do sistema, da rede de fluxo. Aí, eu substituo H por 15,4. Aí, continuando, vou precisar do NF, que deu 5, e dividir por ND, que deu 14. Aí eu acho que é a vazão do sistema. Próximo, a pressão em qualquer ponto da barragem pode ser determinada se eu sei qual é o potencial que ela está. O ponto A e o ponto B estão localizados no equipotencial, o C e o D também. Então, como é que eu faço para calcular a carga total do ponto A, B, C e D? Vamos lá. Eu sei que a carga total aqui dessa equipotencial é 55,4, que é piezométrica de 15,4 mais 40 de altimétrica. Quantas faixas eu tenho? Eu tinha feito aqui já, né? Tenho 14. Então, eu divido 55,4 por 14, certo? Vai ser a energia, a carga total, que a partícula de água tem nessa equipotencial aqui. Até que ela chegue em A e B, que está na mesma equipotencial, ela vai perder 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas, né, de perda de carga. Multiplica esses 6 por ΔH, que é a perda de carga de cada faixa. Aí, para achar a carga total de A e B, eu vou pegar a carga total de entrada e subtrai pelo que ela perdeu, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o ΔH.
alta essa chuva. Aí, quem é ΔH? ΔH vai ser a perda de carga 15,4 dividido por 14, certo? Aí, quando chegar em C e D, qual vai ser a carga total? 55,4, que é a que ela tem aqui quando entra, menos o quanto que ela perdeu, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 vezes a ΔH, que ΔH é 15,4 dividido por 14, que é H sobre ND, certo? Aí, já achei a carga total de A, B, C e D. Aí, eu vou precisar da altimétrica, certo? A altimétrica de B, como é que eu acho? Eu venho com a régua e vou medir, né? Em centímetros, quanto é essa medida aqui. Aí eu vou achar a escala. Essa medida em centímetros vai representar 40 metros. Aí eu meço com a régua essa medida aqui, em centímetros, e uso a escala, né? Para achar quanto é em metros essa distância, certo? A altura de A, eu sei que é 40 menos 5, né? Ó, 35. A de B eu vou ter que usar a relação. A altura de C também é 35. A de D, 35 menos 44. Ou menos 4,4. Então, vai dar 30,6, né? A D a gente já vai saber. Agora, a B vai ter que usar a régua. Aí, eu vou ter a carga total, vou ter a carga altimétrica e aí eu descubro a piezométrica, tá bom? Tudo isso que eu expliquei tá aqui. Ó, ΔH é 15,4 dividido por 14, que dá 1,1. Para achar a carga total de A e B, já que elas estão na mesma equipotencial, então elas são iguais. Vai ser 40. Não, desculpa, porque ele fez separado, né? É 55,4, porque é 40 que é a altimétrica, mais 15,4 que é a piezométrica, que dá 55,4. Menos o que ela perdeu, que são 6 faixas, vezes o que ela perde em cada faixa, que é 1,1. Aí deu 48,8. A carga total de C e D, que é a mesma, porque está na mesma equipotencial, vai ser 40 mais 15,4, que é a carga total dessa equipotencial de entrada, menos o número de faixas que ela percorre até chegar em CD, que foi 10, vezes o que ela perde em cada faixa. Aí, eu vou ter 44,4. A carga total de A é igual à carga total de B e a de C é igual a de D, porque estão na mesma equipotencial. Aí, a carga altimétrica, né? A altimétrica de A deu 13, não, cadê? Peraí, a altimétrica tá onde? Tá aqui. A altimétrica de A e de D. De A e de D. Não, aqui é piezométrica. Cadê a altimétrica? Ele botou direto aqui, ó. Altimétrica de A, 35. Altimétrica de B deu 22. Altimétrica de C, 35. De C, que é igual a de A. E a altimétrica de D é 30,6, né? Que é 35 menos 4,4. Aí eu tenho a total, ó, de cada um e subtraio pela altimétrica de cada um, acha a piezométrica. Para achar por opressão em cada um dos pontos, eu multiplico a piezométrica pelo gama da água. Multiplico por 10, aí dá em kPa. Certo? Aí, por último, para examinar a rede de fluxo sobre o ponto de vista de possibilidade de ocorrência de areia movediça, eu vou ter que fazer agora a avaliação. Se ela não tiver risco de areia movediça, ele quer saber qual é a altura que esse nível d'água de montante tem que atingir para poder gerar a areia movediça. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que calcular o gradiente crítico. O gradiente crítico, a fórmula é γ sub do solo sobre o γ da água.
o gama saturado do solo é 21. Menos o gama da água, 10, vai dar o gama sub. Isso aqui vai dar 11. Dividido pelo gama da água, que é 10, o gradiente crítico vai ser de 1,1. Então, para que haja areia movediça, eu tenho que ter um gradiente crítico aqui. O gradiente que vai existir aqui, ó, no pé da barragem, tem que ser 1,1 para poder ter areia movediça. Só que eu quero saber quem é o I máximo. Qual é o I que está realmente existindo aqui na barragem, para saber se há ou não areia movediça. Eu vou pegar a perda de carga nessa faixa, que é de 1,1, como qualquer outra, e vou dividir pelo comprimento de percolação dentro da faixa, né? Que é essa linhazinha aqui. Essa linha é de 4,4. Como é que eu descubro? Venho com a régua, tá? E venho medir essa linha aqui, esse pedacinho aqui. Quando eu medir com a régua, deu 4,4. Aí, quando eu dividi 1,1 por 4,4, deu 0,25. Lembrando que quando eu medir com a régua, eu tenho que aplicar a escala, né? Que é no sentido vertical aqui. Deu 0,25. Então, o I máximo que atua no pé da barragem é de 0,25. Esse I máximo é bem menor do que o crítico. Então, não há areia movediça, certo? Então, eu faço aqui, fator de segurança é o I crítico sobre o I máximo, que deu 4,4, que é bem maior que 3. 3 é o fator de segurança mínimo que a gente faz no projeto da barragem para avaliar a areia movediça ou pipe. Quando o I máximo dá maior que o crítico, é porque a água está conseguindo carregar a partícula. Quando o I máximo se iguala ao crítico, então ele está anulando a tensão efetiva, então ele simplesmente está deixando a partícula lá, só que ela está boiando, né? Mas, se a tensão efetiva gerada pela força de percolação for maior que a tensão efetiva do peso da partícula, ela vai conseguir levar a partícula, né? A força de percolação chega com energia maior do que o peso da partícula, então ela carrega a partícula. Aí gera o piping, que é a erosão, né? Que ela vai levando as partículas, a água vai carregando as partículas. Nesse caso aqui, o fator de segurança mínimo de barragem é 3. Então, como 4,4 é maior que 3, a gente diz que ela está segura contra a areia movediça. Na realidade, para ter areia movediça, ela tem que ser igual. Mas no projeto a gente não trabalha com fator de segurança 1, com limite, né? A gente trabalha com o fator de segurança 3. Então, ele tem que ser 3 vezes menor do que o crítico. E ele foi 4,4 vezes menor. Então, realmente não tem perigo. Por que a gente usa esse fator de segurança? Porque a gente está lidando com hipóteses no nosso estudo aqui, né? De rede de fluxo. A gente trabalha com várias hipóteses. Outra coisa, há uma heterogeneidade no solo. Então, não é exatamente 21 peso específico saturado do grão naquela posição. Ele vai mudando ao longo do solo, né? Os grãos vão mudando de tamanho, de peso, de espaço, de vazio. Então, não é homogêneo. Esse peso específico não é exatamente igual para todos os pontos, né? É um peso específico médio. Então, assim, há erros de cálculo, tá? Além de há erros na teoria, há erros no cálculo. Há erro na medição também, no experimento, lá na experiência que você fez em campo para medir esse gama aí, o gama natural do solo, que vocês estudaram, né? Como faz a medida lá do gama natural do solo. Há erro também no método. Então, você vai cometer erros lá. Então, assim, mesmo que você eu pedi para vocês fazerem 3 vezes, faça 3 vezes e faça a média. Por quê? Porque quando você muda a posição de análise, você muda um pouquinho, né, o peso. Então, varia muito. Então, a gente trabalha aí com fator de segurança mínimo de 3, para cobrir essas incertezas e assim realmente fugir do risco de areia movediça. Porque se a gente trabalhar no limite, a gente tá errando, né? Porque não vai exatamente ser aquilo que a gente calculou, né? A gente vai se aproximar do valor. Então, se a gente trabalha com valores próximos, então a gente tem que trabalhar fator de segurança bem maior do que 1, tá?
E aí, aqui, eu faço o que também que eu posso fazer? Eu posso botar direto, né, para calcular o fator de segurança. Como eu também posso, tipo, calcular um I admissível. Colocar o I crítico em função aqui do FS e reduzir o I admissível. O I crítico para um I admissível de 0,37. Aí, depois que eu reduzo, eu comparo. 0,25 é menor do que 0,37, não ocorre areia movediça nem pipe. Outra forma de fazer, que eu botei aqui sem o coeficiente de segurança, como eu disse a vocês, se eu fizer direto sem o coeficiente de segurança, aí eu não estou levando em conta as incertezas, né? Então, se eu trabalhar com esse limite, eu estou correndo um grande risco de já ter acontecido até o piping lá e a área movediça. Vamos fazer agora o cálculo. Quanto é o I máximo? Né? Eu sei que para eu trabalhar sem um coeficiente de segurança, o I máximo tem que ser o crítico para poder haver a areia movediça. O I crítico é 1,1. Como é que eu calculo o I máximo? Eu vou pegar o ΔH da faixa, né, que é H sobre 14. H é quanto? 55,4. Divido por 14, certo? L mínimo deu 4,4. Então, o I máximo deu 1,1. Aqui, ó. O H sobre 14 dá 1,1 vezes 4,4. Levo o 14 multiplicando para lá, o H vai ser de 67,76. Então, a altura que esse nível d'água tem que atingir, na verdade, a altura que ele tem que atingir, não. A carga de água, a carga total de água, não é? Deixa eu só ver aqui. Mas acaba sendo igual, né? Porque aqui a carga... Não, aqui é a perda de carga, né? A perda de carga. Eu calculei a perda de carga como sendo a perda de carga total sobre 14. A perda de carga total deu 15,4, que realmente é a própria coluna de água em cima do terreno, a montanha. ΔH é a perda de carga dentro da faixa, né? Então, vai ser a perda de carga total de 15,4 dividido por 14. Certo? Só que aqui eu tenho que descobrir que altura ela tem que ter, essa coluna d'água tem que ter, para poder haver areia movediça. Então, eu igualo o I máximo ao I crítico. Aí, o cálculo do I máximo é por ΔH sobre L mínimo. L mínimo é o menor comprimento de percolação. Eu tenho a perda de carga na faixa e tenho um comprimento mínimo de percolação. Lembrando que não há perigo de areia movediça quando o fluxo é descendente, né? Porque ela está contribuindo para a tensão efetiva aumentar. Ela está aumentando a força-peso. Só há risco de areia movediça quando o fluxo está acontecendo de forma ascendente, que ela está reduzindo o peso das partículas, tá? Então, o L mínimo que eu vou tirar é o daqui. Então, ela pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa medida, pode ser essa dentro da faixa. Como eu quero menor, porque quando o L mínimo é menor, eu tenho o I maior. Eu vou pegar essa do cantinho aqui, que vai ser a menor, realmente, de todas, né? O canto em que a faixa é mais fechada. Aí, eu faço lá a medida pela régua, comparo com a medida aqui da escala, desses 40 que ele dá, ou desses 4,4. E aí, encontro o L mínimo, que é 4,4. Daí, eu acho que o I máximo deu 1,1. Né? Tem que dar 1,1 aqui. Aí, eu desculpo quando tem que ser H. H tem que ser 67,76, desconsiderando a força, o fator de segurança. Agora, vamos considerando o fator de segurança. Com o fator de segurança. Considerando o fator de segurança, eu acho, então, a relação do I admissível. Eu digo que eu faço a relação com o I admissível, que é 0,37. Boto o 0,37 aqui no I máximo. Que o I máximo é o que eu calculo aqui. Aí, H sobre 14 dividido por 4,4 tem que ser igual a 0,37. Aí, eu acho que o H mínimo para ter areia movediça, considerando o fator de segurança, é 22,7. Ou seja, o nível máximo de água que eu tenho que atingir em relação a
superfície aqui do terreno tem que ser de 22,8 metros no máximo. Chegou aí, vai gerar areia movediça. Então, é o máximo, né, que esse nível de água pode chegar, certo? Então, quando você vai fazer esse cálculo aqui, você monitora. Se, por exemplo, eu projetei uma barragem que obrigatoriamente ela tem que ter um nível d'água mais do que esse, para poder gerar a quantidade de água que eu preciso para abastecimento ou para geração de energia, que seja, ou abastecimento industrial, eu sei que, por exemplo, eu preciso de mais do que essa quantidade aqui de água. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o nível da água aqui. Aí, eu vou gerar risco aqui de areia movediça. Mas, tipo, se eu aumentar o tamanho da barragem aqui para poder aumentar o caminho de percolação quando ele chegar aqui, ter mais faixa de perda de carga, né? E assim aumentar para quando ele chegar aqui ter menos energia e gerar menos gradiente, eu vou gastar muito mais dinheiro, né? Se eu for aumentar essa barragem aqui embaixo. Porque eu vou ter que fazer uma construção bem maior. E talvez não seja a melhor solução. Então, eu posso pensar em maneiras de gastar essa energia, de perder essa carga aqui no meio do caminho, para que quando ele chegue aqui, ele esteja com um gradiente menor. Aí, como é que eu faço isso? Colocando obstáculos. Eu posso colocar aqui aquela cortina de impermeabilização para que a água venha contornar todo o obstáculo. E aí, como ela vai ter que fazer esse contorno, né? Ela vai ter que caminhar muito mais, né? Ela não tinha um atalho de antes aqui, o espaço livre para passar. Ela tem agora um obstáculo, tem que contornar e ela vai gastar muito mais energia, porque ela vai ter que atravessar esse solo todinho aqui, para depois subir de novo, para depois vir por aqui. Então, essa é uma das opções de solução quando a gente tem a necessidade, né, de ter mais um nível d'água e há um risco de areia movediça lá no pé de jusante da barragem, certo? Então, a gente vai colocando obstáculos, né, raciocinando o que a gente pode fazer para impedir de acontecer essas forças de percolação muito altas, essas energias, né, de percolação da água muito alta aqui na passagem da água pelo solo, principalmente aqui na parte em que a água está saindo, né, na saída da água do solo, de fundação. Existem outras formas também de resolver esse problema, né, que é criando dreno de pé aqui, material pedregulhoso, ou um poço de alívio, né? O poço de alívio ele vai reduzir o gradiente, né? A água, em vez de subir, ela vai descer. Mas o poço de alívio eu faço quando eu tenho uma camada de argila aqui fina. E aí a água ela não vai conseguir separar os grãos da argila porque são bem coesivos. Em vez de separar os grãos, levantar e levar embora, ela vai levantar a argila todinha. A argila vai levantar aqui, ó, criar um bolsão de argila aqui. Aí é um problema também, né? E aí, para evitar, a gente pode abrir um poço aqui, colocar material granular mais pesado. E aí não vai ter aquela camada de argila aqui mais, só vai ter em todo o entorno da fundação. Mas aqui na hora que ela sai, que ela vai levantar, né? A força vai subir, não vai levantar mais a camada de argila daqui. Aí eu crio o poço de alívio. Quando não tem argila nenhuma, é só areia, ou quando a camada de argila é muito mais espessa, então eu não vou criar um poço de alívio até aqui embaixo, né? E não tem problema de levantamento, porque não vai, né, ele não vai conseguir levantar toda a camada de argila. Então, eu posso simplesmente resolver o problema com um dreno de pé. Não vou precisar do poço de alívio, vou precisar só do dreno de pé. Certo? Porque o dreno de pé gera peso aqui sobre o solo, então evita da água levantar as partículas e gerar areia movediça. E além disso, ele tem filtros de proteção, são transições de proteção, que vão ser dimensionados de forma que os vazios desse material granular que eu colocar aí no dreno, a transição do dreno, tenha vazios menores do que os grãos de solo da fundação. Aí a água não vai conseguir levar a partícula para fora porque o filtro não vai deixar a partícula passar, né?
porque os vazios são menores, então o grão não vai conseguir sair. Aí vai evitar o piping, a erosão não vai acontecer, certo? Então são algumas das soluções. A nossa aula vai terminar aqui, certo? Por último aqui eu peço para calcular a subpressão, né? A subpressão eu vou simplesmente calcular qual é a pressão neutra nesse ponto, né? Nesse canto aqui esquerdo e no canto direito da barragem aqui embaixo. Eu tenho que calcular, então, a altimétrica é 35, né? Desses dois pontos. Aí a total vai ser a de cada uma dessas equipotenciais. Eu vou ter a total desse ponto e a total desse ponto. A total desse ponto é menor. Já tá quase terminando, né? A percolação aqui ainda tá no início, vai ser bem maior. Então, eu vou obter pela altimétrica e pela total a piezométrica. A piezométrica daqui vai ser bem maior do que a daqui. Pego a carga piezométrica daqui e multiplico pela peso específico da água, vou ter a pressão daqui, a mesma coisa daqui. Ó. Certo? Ponto P, ponto Q. Calcula a total de cada uma. Nesse ponto P, eu só passei duas faixas. Então, vai ser a total menos 2 vezes 1,1. No ponto Q, eu passei por 12 faixas. Então, eu vou fazer aqui do Q, ó. A mesma carga inicial menos o 12 vezes 1,1. Certo? Vou ter a total. Aí, eu vou precisar da altimétrica de cada uma. A altimétrica de cada uma é 40 menos os 5, que dá 35. Pego a total, diminuo pela altimétrica, acha a piezométrica. O total menos a altimétrica, acha a piezométrica. Pego a piezométrica, multiplico por 10, que é o peso específico da água, acha a poropressão do ponto P. Mesma coisa aqui, ó. Achei a piezométrica do ponto Q, multiplico pelo gama da água, dá 72. Aí, eu aplico aqui, ó, poropressão do ponto P, 182, poropressão do ponto Q, 72. Ligo os dois pontos, ó, faço aqui o gráfico de subpressões aqui embaixo da barragem. Para calcular a subpressão total, eu simplesmente multiplico, né, eu calculo a área aqui desse diagrama. Que aqui é um trapézio, vai ser base maior mais base menor vezes a altura, que é essa extensão da barragem que ele vai dar. Dividido por 2 vai dar a área, né? Ó. Aí acha a força. A extensão da barragem é 56 metros. Aí acho 7.112 kN por metro de pressão de água lá embaixo da fundação. Aí eu verifico se ela aguenta. Se o peso do concreto está sendo maior do que esse peso. O peso do concreto tem que ser maior do que esse, porque se o da água for maior, vai levar, né? O concreto para cima. É isso, certo? Eu vou finalizar a aula aqui, porque ela já tá bem comprida, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, professora, tudo ok. Entenderam tudo? Coisa boa. Aqui, ó, depois vocês dão uma olhadinha, porque a aula já tá no final. Aqui eu só vou dando alguns exemplos, tá? E aqui alguns métodos de análise. Métodos que eu utilizo para construir rede de fluxo. Métodos físicos. Métodos de analogia elétrica. Métodos numéricos computacionais, que eu quero depois, na próxima aula, fazer com vocês. E métodos gráficos, que é esse que eu dei na aula de hoje, né? Desenhar à mão. E por final, aqui a análise anisotrópica, tá? Porque toda essa análise que a gente fez foi isotrópica, que é quando o coeficiente de permeabilidade é o mesmo, né? Em todas as direções, mas na realidade, nas obras, ele não é o mesmo. Principalmente em obras de barragem, de barragem de terra, contenções ou estradas, todo aquele solo é compactado, né? Muros, né, de contenção como em viadutos, certo? Ali aquele solo é todo compactado, então solos compactados possuem permeabilidade na horizontal maior que na vertical,
certo? Aqui, ó. Então, são diferentes. Então, aqui, ó, são diferentes na horizontal maior que na vertical. E isso vai levar a uma anisotropia de comportamento. Aí aqui ele dá uma solução para essa situação, que é a solução que a gente tem que usar na prática, certo? Se você for fazer à mão, vai dar mais trabalho, mas lá no computador, você já coloca a relação, ele já automaticamente já faz a análise, certo? Mas aqui eu mostro como fazer isso à mão. É alterando a escala na direção X, simplesmente. Faz uma relação. Ó, por exemplo, se a medida tá assim, você muda as medidas na direção X, e aí você transforma a medida. A nova escala que você vai usar, o novo X, ele tem que ser o X anterior vezes a raiz da relação entre o KZ e o KX. Aqui é o KZ, que é o vertical, sobre o KX, tá? Aqui é o Z sobre X. Z sobre X. Aí você, quando aplica na equação de Laplace, ela vai ficar assim, ó, a relação. Então, em relação a Z, você não precisa mudar a escala, mas em relação a X, né, na direção horizontal, você tem que mudar a escala. Aí você faz a análise como se fosse isotrópico, só que aí, como você está mudando a escala na horizontal, aí você calcula normalmente, certo? Aí aqui deu um exemplo. Ele deu aqui, ó, por exemplo, um L com B, um fluxo aqui, na escala transformada. E aqui na original, o L era LV. Aí ele calculou, né, a partir dos valores do KX e do KZ, qual teria que ser a transformação. Aí calculou aqui. Para ambos os casos aqui, da transformada ou usando a seção verdadeira, a vazão tem que dar a mesma. Aí aqui dá um exemplo, certo, de usando essa escala transformada. Tem um exemplo do livro, tá? Aí eu peço para vocês darem uma olhadinha. Mas eu não cobrei isso daqui na lista, né, de exercícios da prova, tá? Mas quem tiver interesse pode dar uma olhadinha, porque não dá tempo assim, é muito conteúdo. Só que aí se vocês vão fazer isso no computador, é só colocar a relação lá do KX com KZ que ele faz automaticamente, tá bom? Eu vou terminar a aula aqui.